para revelar a existência. Nós sabemos que no livro do Gênesis encontramos o período de toda a criação, de tudo que Deus criou. Somente uma coisa recebeu forma, isto é, somente uma coisa Deus formou, e este foi o homem. As demais coisas Deus criou pelo poder da sua palavra. E há quem diga que Deus usa um verbo muito profético, chamado bara. E a palavra bara quer dizer trazer à existência as coisas que não existem. E pelo poder da sua palavra Deus foi fazendo tudo isso, trazendo à existência as coisas que não existiam através da sua perfeição. Quando lemos o livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 6, nós vamos ver, versículo 7, nós vamos encontrar Deus dando forma para algo. E a Bíblia diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Se nós lermos a história da criação e o período da queda, nós não vamos ter uma noção real de como foi o distanciar de Deus e o homem. Nós não vamos ter um entendimento muito claro, muito esclarecido sobre a gravidade do erro de Adão. Nós sabemos que a desobediência trouxe para Adão e para todos os seres humanos uma grande consequência. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o primeiro Adão tirou tudo que estava no lugar, fora do lugar. O primeiro Adão, ele quebrou o elo entre Deus e o homem, o elo da comunhão, o elo da intimidade, da convivência entre Deus e o homem foi quebrado no Éden. Mas algo que talvez você também pense, mas pelo menos eu disse: Senhor, o porquê o Senhor teve que mandar Adão e Eva embora do Éden depois que pecaram? Deus é um Deus de tantas misericórdias, mas é válido lembrar que depois que eles pecaram, livro do Gênesis capítulo 3, versículo 21 a seguir, disse Deus: agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, então para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida, expulsemos pois ele do Éden. E o verso 23 diz que o Senhor expulsou o homem do Éden para a terra que ele havia sido formado. Eu disse: Deus, o Senhor é tão misericordioso, porque o Senhor teve que mandar Adão embora? E eu entendi uma coisa, que Deus não fez isso com prazer. Deus não teve alegria em tirar o homem do Éden, porque o Éden não era só um jardim. Livro do Gênesis capítulo de número 2, versículo 8 diz que o Senhor Deus plantou no Éden um jardim do lado oriental e colocou o homem ali para habitá-lo. Isto é, o Éden era uma casa. E prestem muita atenção, Deus saía do céu, e diz a Bíblia que pela viração do dia ele entrava no jardim. Isto quer dizer que Deus saía da sua casa, descia na terra e entrava na casa do homem. Isto quer dizer que a vontade de Deus sempre foi habitar com o homem dentro de sua casa. A vontade de Deus nunca foi estar longe do homem. A vontade de Deus nunca foi estar separado dos homens. A vontade de Deus sempre foi estar envolvido com tudo que diz respeito ao homem. Mas eles desobedeceram a Deus. E Deus entende que se eles continuassem ali, eles comeriam da árvore da vida. E aí que o problema iria se agravar, porque eles já haviam comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem da árvore da vida, viveriam eternamente longe de Deus. E Deus diz: o meu plano nunca foi ter um homem longe de mim. O meu plano nunca foi ter um homem distante da minha presença. Então quando Deus expulsa Adão e sua esposa do Éden, Deus fez isto com propósitos. Eles precisaram perder o Éden para não perderem a oportunidade de voltarem para Deus. Escute uma coisa, talvez você sofreu muitas perdas ao longo desta sua vida. Talvez você investiu e tudo que você recebeu de volta foram prejuízos e perdas. Mas existem coisas em nossa vida, eu vou repetir, existem coisas em nossa vida que é necessário perdermos para não irmos para o inferno.
Existem coisas em nossa vida que temos que perder para não perder primeiro a nossa família, a nossa comunhão com Deus, os planos de Deus para nós. Quando Adão e Eva estavam no Éden, somente os olhos do seu corpo estavam abertos. Eles não enxergavam o pecado, porque os olhos da alma estavam fechados. Quando alguém peca ou quando ela é tentada pelo pecado, o pecado não começa na sua carne. Diga para o seu irmão: o pecado não começa na sua carne. Diga: o pecado começa na sua alma. Gênesis 2, versículo de número 7, diz que o Senhor Deus formou o homem, isto é, uma matéria, e nesta matéria Deus vai colocar duas coisas. Diga comigo: um espírito e uma alma. Quando Deus coloca a alma no corpo do homem, Ele coloca nesta alma 4 atributos ou 4 propriedades próprias. Quantos atributos? 4. O primeiro é chamado de pensamento. O segundo, desejo ou vontade. O terceiro, intelecto. E o quarto, de decisão. Capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Gálatas, versículo de número 16. O apóstolo disse: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Verso 17. Porque o espírito e a carne contendem um contra o outro, para que nenhum dos dois façais o que quereis. Isto é, há uma batalha intensa. Scofield disse que enquanto nós vivemos nesta terra, nós vamos enfrentar um grande problema, senhores. Enquanto nós vivemos nesta terra, nós vamos enfrentar uma grande batalha. Scofield nos compara com 2 árvores. Quantas árvores? Ele fala da primeira árvore, que é antiga, que frutificava ou que produzia as obras da carne. A segunda árvore é aquela transformada e regenerada pelo Espírito, que frutifica agora o fruto do Espírito. Só que o problema está exatamente nisto: como faremos para manter a antiga árvore infrutífera e permitir que a nova árvore frutifique para a glória de Deus? Ele diz que enquanto nós vivemos nesta terra, viveremos este dilema. Eu disse que o pecado começa na nossa alma, porque Paulo diz que o espírito e a carne, eles se degladiam, estão em uma luta constante, e a alma está no meio deles. A alma nós podemos chamá-la de mediador. A palavra mediador quer dizer alguém que intervém entre duas pessoas. Então a alma está entre o espírito e entre a carne. E a inclinação da alma para a carne ou para o espírito é o que vai definir a sua condição. Se os atributos da alma penderem para a carne, você será carnal. Se os atributos da alma inclinarem-se para o espírito, você será espiritual. Só que a batalha começa assim. A carne vai mandar informações para a alma que as coisas carnais são melhores, e aí começa a batalha. O espírito vai querer convencer a alma que as coisas espirituais são melhores. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja lutando para se libertar. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda bebem, que ainda fumam, que ainda têm o pecado que praticava antes. Não é que elas querem viver em pecado. Há uma batalha intensa. E esta batalha dá-se assim. A carne manda uma informação para o primeiro atributo da alma: você vai pensar no pecado. Quando você pensa, o segundo atributo será atacado. Você vai sentir vontade de praticar o que pensou. Você vai sentir desejo de praticar o que você pensou. Nisso, o terceiro atributo também será atacado, que é chamado de intelecto, ou a maneira de planejar. Quando você pensa, sente vontade, aí a carne vai atacar o terceiro atributo e vai te fazer planejar como colocar em prática aquilo que você pensou e sentiu vontade. Nisso, o quarto atributo da alma também será atacado. E o quarto atributo é chamado de decisão. Só que antes de você decidir praticar o que você pensou, desejou e planejou,
vai entrar em ação o segundo atributo do Espírito. O primeiro atributo do Espírito nós chamamos de fé. E tem muitas pessoas que se enganam com a fé, pensam que a fé é um ato de barganha. Eu uso a fé e Deus me dá o que eu não tenho. Eu uso a fé e Deus faz o que eu não faço. Eu uso a fé e Deus vai aonde eu não vou. Na verdade, a fé foi colocada no espírito do homem para o homem se relacionar com Deus.